Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. O meu convidado de hoje, eu não tenho nem explicação direito como é que a gente não se conheceu antes. Eu estou falando do João Paulo Zampieri. O João Paulo fez uma carreira impressionante, trabalhou 31 anos na Singenta, ele vai contar um pouco mais para a gente, e hoje é um consultor dos mais requisitados no mercado do agronegócio brasileiro. Tudo isso você vai acompanhar a partir de agora aqui. Ô, João Paulo, obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão, viu? Olá, Carlão, bom dia. É um prazer estar aqui com você. Fico feliz pelo convite. Há tempo aí eu tenho acompanhado o seu sucesso e realmente é um orgulho para nós poder participar desse bate-papo aqui. Ô, João, aqui é o seguinte, a gente começa o nosso assunto aqui, a gente começa bem do comecinho mesmo. A gente quer saber da onde o meu convidado, onde é que ele foi criança, como é que ele foi educado, como é que foi a infância dele, antes de ele virar agrônomo, antes dele virar diretor de multinacional, antes dele virar consultor. Conta um pouquinho para nós a sua história. Essa história é boa, Carlão, porque essa história já me dá um gancho muito legal para falar com o público aí sobre essa questão de diretor de multinacional. Eu sou do interior de São Paulo, sou de Lins, né? De uma família simples, mas meu avô tinha propriedade rural, então isso me levou para a agronomia, seguramente. Mas eu trabalhei dos 14 aos 18 anos em cartório. Então, eu fiz casamento, fiz atestado de óbito, nascimento, e isso dos 14 aos 18 me deu um sentido aí de responsabilidade e organização muito grande, porque quando você trabalha em cartório, todos os meus chefes na época eram muito velhos. Então, eu era um cara de 14 anos com 1,82 m na época, hoje eu tenho 85, e meu apelido no cartório era Frangão. Por que Frangão? Porque eu estava no meio dos galos, entendeu? Então, esse era meu apelido. Isso me trouxe uma responsabilidade, uma maturidade na época que foi importante depois, quando eu entrei em multinacional. Mas eu entrei no cursinho para fazer direito, não entrei para fazer agronomia. E eu entrei para fazer direito. Mas quando eu entrei no cursinho, eu encontrei colegas de escola e eu conversava com os colegas, os caras, não, vou fazer medicina, vou fazer engenharia civil, vou fazer eletrônica. E eu olhava aqueles caras e eu falava assim, poxa, eu vou fazer direito, mas eu vi a vida dos caras de cartório, porque eu segui carreira de cartório, no cartório. E eu falava assim, poxa, mas os caras que têm carreira de cartório em Minas ficam aqui na cidade, presos na cidade. Meus amigos vão estudar fora, vou explorar outros mundos, e eu vou ficar aqui. Falei, ah, meu, você quer saber do que mais? Eu vou fazer alguma coisa que eu possa voar um pouco. Uai. E aí, meu avô tinha terra, eu gostava desse mundo aí, um pouco. E eu falei assim, irmão, para medicina não tem menor competência, para odontologia menor competência. Engenharia civil, é o que tinha na época nas faculdades, não se falava de outras faculdades. Quer saber, vou fazer agronomia. Então, na verdade, eu falo assim, eu era apaixonado por agronomia, mas nem pensar. Era o que menos dolorido era. E assim começou a minha vida. E até hoje eu falo assim, algumas pessoas falam assim, João Paulo, você gosta muito do campo? Não, não gosto do campo. Eu sou agricultor, eu sou agricultor. Eu não gosto do campo. Você se vê plantando, mas nem pensar. Eu adoro o agronegócio, sou apaixonado pelo agronegócio, adoro o negócio do agronegócio. Eu adoro a agricultura brasileira, é diferente de gostar do campo, entendeu ou não? Eu adoro como cresce, aí o Brasil crescendo, eu adoro discutir o agronegócio. Então eu vi que a minha veia era o negócio do agronegócio, não era o campo, que tudo é agro, né? Ô, João, aí você, então, formou em agronomia e foi trabalhar numa multinacional. Eu queria saber o seguinte, quando você forma em agronomia, geralmente, o cara que vai estudar agronomia, geralmente vai, não sei se no seu caso foi assim, eu queria que você falasse, ele já pensa na parte técnica, o cara vai trabalhar de agrônomo, vai falar de coisa técnica, não sei o quê. E, inclusive, eu acho que até existia, não sei se ainda existe, um certo preconceito da área de vendas, da área de comercial,
você sempre... Como é que foi essa história entre, vamos dizer assim, começar a carreira depois de formado e se existiu, você entrou na área técnica e migrou para a área de marketing e vendas ou isso já aconteceu rapidamente? Página 1, livro 1. Eu era um cara que andava a pé quando era moço. Na nossa geração, andar a pé era uma coisa complicada, porque o sonho de um rapaz. Hoje não, meu filho tem carro e falou, pai, vou vender o carro porque eu quero andar de Uber. Então você vê como mudou, né? Aham, Mas na minha geração, o homem queria ter carro. Eu andava a pé, entrei na faculdade, eu andava a pé. Na primeira aham, semana, um colega meu de Lins foi me visitar, e já tinha se formado na mesma faculdade que eu entrei, no interior de São Paulo, e ele chegou de carro com um carro novinho, que ele tinha entrado na BASF. E a BASF deu aquele carro para ele. Eu olhei e falei, hã? E ele, não, entrei na BASF, vou ganhar X, o carro novinho. Primeira semana, eu pus na paleta multinacional. aham, Primeira semana. A partir daí, todas as pessoas que faziam entrevista em multinacional, eu procurei na faculdade e passavam na entrevista, eu ia lá e perguntava como foi a entrevista. O que os caras perguntaram? Como foi? E meu foco era multi. Eu não queria mais saber de nada. Por quê? Porque eu falava, cara, eu quero algo que me dê permissão para eu ir mais longe. Era meu foco na época. Hoje as coisas mudaram, né? Então, não estou dizendo aham. que eu estava certo ou que eu estava errado, né? Por favor, tenho amigos em todos os setores e era o que um jovem de 18 anos pensava na época, né? E aquela época tinha muita diferença. Hoje já não é mais assim, mas na época tinha muita diferença. Bom, aí eu queria entrar em multinacional. Todos os minhas férias eu procurava estágio em algum lugar, tanto é que eu fiz vários estágios. E quando chegou no meu último ano, não existia internet. Eu peguei o compêndio, que para a maioria que vai ouvir essa entrevista, os mais jovens vão perguntar o que é compêndio, né? Mas tinha o compêndio agrícola e tinha todas as multinacionais com todos os endereços, todas as recomendações de todas as multi. Eu peguei uma por uma e peguei, escolhi 16 e mandei o currículo batido à máquina. Mandei, Aham. pus no correio 16. E meu sonho, até minha formatura, de 19 de dezembro de 1986, já está empregado. O que aconteceu? Eu fiz várias, chamaram para entrevista, na verdade não foram várias, foram até minha formatura, foram 3, Ciba-Geigy na época, que se tornou Singenta, Herbtécnica e BASF. Meu sonho era entrar na BASF. Por quê? Porque a BASF foi a primeira lá do carro, lembra? Lembro. E eu fiz estágios na BASF. Então, eu peguei amor pela BASF. Eu falava, eu quero BASF. E eu fiz entrevista na BASF, na Herbtécnica, que hoje é a Damar, e na Singenta. Qual a menos que eu queria? Singenta, porque eu não sabia nada da Singenta. Ciba-Geigy na época, para mim, Ciba-Geigy. Chegou dia 19 de dezembro da minha formatura, eu não estava empregado, porque nenhuma deu devolutiva. Eu fiquei acabado, porque eu era um cara muito ansioso. E Aham. falei, poxa, eu me formei, no dia seguinte eu sou um cara desempregado. Então eu sou um cara desempregado. Quando você se forma e você não tem emprego no dia seguinte, você sai da fase de estudante para desempregado. Lembra que eu disse que eu trabalhei em cartório 4 anos? Então, quem trabalha em cartório 4 anos, eu tinha muita responsabilidade. Hoje um jovem fala assim, formei, pai, viagem para os Estados Unidos, pai, viagem para rodar o mundo. O cara não tem essa neura, eu tinha essa neura. A partir do momento que eu me formei e não fui chamado, eu já tinha as entrevistas, mas não tive nenhuma devolutiva, eu sou desempregado. Hoje eu entendo, nenhuma empresa dá devolutiva na véspera de Natal. As Aham. empresas entrevistam no final do ano e começam a dar devolutiva em janeiro. Mas resumindo essa história, dia 10 de janeiro, o Laércio Jampani, que Uhum. veio a ser depois o presidente da Singenta, e o Laércio Jampani, ele era chefe de equipe, ele não era nem gerente regional. Uhum. O Laércio me chamou e falou: você foi muito bem na entrevista, vem para Cascavel. Aí eu fui para Cascavel, tá? Na conclusão, fui trabalhar no Biratã, Paraná. Então, eu formei 19 de dezembro e amarguei 21 dias desempregado, até
começar a trabalhar na Ciba. E naquela época não tinha esse negócio da TV, você já começava. Então, eu fiquei 21 dias mais longos da minha vida, desesperadamente desempregado, até começar na Ciba. No dia seguinte, a BASF me chamou. Aí eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, a BASF me chamou, eu vou para a BASF. Ela falou assim, você deu ok para a Ciba? Eu falei, dei. Ela falou, então você vai ficar na Ciba, você tem que ter palavra. E graças a Deus, eu fiquei na Ciba, porque eu tive a chance de viver uma carreira maravilhosa e encerrar minha carreira com 12 anos como diretor na Singenta, que virou Ciba, Novartis Singenta. Uhum. Aprendi muito, eduquei minha família, construí minha vida e sou muito grato à Singenta, ao Laércio, que me deu o primeiro emprego aí, e assim por diante. Você, então, passou... Quantos presidentes passaram na Singenta na sua época aí, nesse seu período de Singenta? 1, 2, 3, 4, não foi muito não. 5, 6 presidentes. Não foi tanto. Em 31 anos, 6 presidentes para multinacional não é muito, não. Pois é. Agora, quando você saiu da multinacional, eu acho que o tema é importante a gente começar a falar aqui. Eu queria até mostrar aqui a nossa revista Agro Revenda, que a gente fala que é a plataforma de conteúdo da distribuição agro, né? E aproveitar aqui e fazer uma propaganda aqui, que o que vem por aí na próxima edição, que circula agora em novembro, a gente tem um lançamento na próxima edição, que é um caderno chamado Agrocooperativas, que é o melhor das cooperativas brasileiras, vai estar nesse caderno, vai estar imperdível, mais de 30 páginas de material só sobre cooperativas. E então é o seguinte, para todos vocês que não perdem nenhum Fala Carlão, lembra de acompanhar aqui a nossa revista Agro Revenda, a plataforma, o site, enfim, vai estar show de bola na edição que chega aí Ô, em Carlão, novembro. Fala, querido. segura um minutinho, levanta a revista aí para o telespectador de novo. Mostra Ok. a capa dela, de novo. Mostra a capa. Vocês entrevistaram o Renato Guimarães. O Renato, em alguns momentos, foi meu chefe, porque eu passei pelo marketing também. Uhum. E boa parte da minha carreira ele foi meu parceiro, porque nós somos diretores juntos. E hoje ele está fazendo um excelente trabalho na Sinago. Excelente trabalho na Sinago. Então, E é um cara que é um belo profissional. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando o Carlão falou para mim sobre a minha vida, eu pensei assim, poxa, eu dei uma risadinha. E eu queria falar para vocês uma coisa que tem me incomodado muito. Quando eu era vendedor na Singenta RTV, eu olhava para o diretor comercial da Singenta e eu olhava diretor comercial como eu olhava jogador de seleção brasileira. Eu entrei na Singenta em 1987. Se vocês lembrarem, quem jogou na seleção de 86 foi praticamente o mesmo time que jogou em 82. E o técnico era o Tele. Então, Zico, Sócrates, Júnior, Éder, era esse povo, que simplesmente foi um povo encantador. Então, na minha cabeça, eu quero falar muito isso. Na minha cabeça, ser jogador de seleção era algo que eu falava assim, o cara tem que nascer gênio para jogar na seleção brasileira. Então, você falava assim, ó, Rivelino, Pelé, Tostão, Sócrates, Zico, Júnior. Ah, o cara é gênio, ele vai jogar na seleção. E eu olhava para os diretores da Singenta e falava assim, o cara é anormal, ele vai ser diretor de multinacional. Então, para mim, eu jamais imaginaria que eu seria diretor um dia. Porque só os caras muito talentosos poderiam ser diretor. Só os muito talentosos seriam jogador de futebol. Ao passar do tempo, eu fui notando que, infelizmente, na seleção brasileira, caiu muito o nível. Hoje você... Quem é os jogadores da seleção brasileira agora? Você fala Neymar, e fica... peraí, a gente não sabe nem falar de cor quem são os jogadores, porque não é mais aquele nível de... Mas os diretores de multinacional têm duas coisas que eu aprendi. Primeiro, um dia você olha, você está sentado na cadeira. E você fala, puxa, eu não sou gênio. E agora, o que eu faço?
E aí você descobre que quando você apontava o dedo e falava assim, não, os caras sabem o que fazem. Um dia você é o cara. E seu cérebro é igual das pessoas que estão mais embaixo. Então, tomar um pouco cuidado quando aponta o dedo, porque um dia você é o cara. Que você falava, o cara tem que saber, o cara tem que fazer, o cara tem que decidir. Puta, agora eu sou o cara. Né? Isso é uma responsabilidade. Por outro lado, eu sou muito crítico, porque eu sou de uma fase ainda que trabalhava Laércio, Renato Guimarães, João Paulo, e eu vi o Renato, eu lembrei disso, em que a gente tinha um compromisso com as empresas do cacete. E PowerPoint não tinha peso nenhum. E nós conhecíamos cada cliente no Brasil e conhecia mesmo. E se a gente conversasse com os clientes acreditavam. O Renato Serafim, que você entrevistou esses dias, era assim também. Uhum. Hoje eu vou visitar os clientes, até hoje, porque são eles que me contratam. E eles perguntam assim para mim, João Paulo, você sabe qual que é o diretor de tal multi? João Paulo, você tem o telefone de tal diretor? Eu falo, não é possível isso. Os caras não têm os contatos. Os diretores não têm os contatos. Um diretor de multinacional acha que se ele passar um dia num cliente grande, ele fez o trabalho dele. Os caras estão todos dentro do escritório, fazendo um lobby muito grande interno entre eles, entre os institutos, entre as corporações, e estão esquecendo o mais importante, que ainda dá resultado, é o próprio cliente. Está errado. Então, uma recomendação para quem assiste o Fala Carlão, pessoal, diretores, não precisa ser gênio para ser diretor. Eu estava errado. Não precisa ser gênio, porque eu fui diretor também e eu não era gênio. Mas o relacionamento com o cliente, 90% das diretores de multinacional se tornaram fantásticos em falar inglês, fantásticos em fazer belos PPT, muito bem arrumadinhos, ótimo de conexões para cima. João Paulo, agora deixa eu te falar, já que você tocou nesse assunto, vamos falar de transição, né? Porque você, eu percebi aqui também que você ficou do dia 19 de dezembro de 86 até o dia 10 de janeiro desempregado, e quando você saiu da Singenta, você só passou o feriado do dia para... Talvez não ficou nem um dia desempregado e você logo abriu sua consultoria. E já que você tocou nesse assunto, e você já falou que você tem, graças a Deus, o que não tem faltado para você é cliente, dentre os quais as próprias, algumas grandes multinacionais aí, cooperativas, eu queria que você falasse um pouquinho esse seu discurso aí, eu garanto que você deve repetir bastante aí nas reuniões que você faz com seus clientes. Me conta um pouquinho o que é a ZMP Consultoria. Não, na verdade, a ZMP Consultoria, ZMP vem de Zampieri, né? É uma alusão aí a Zampieri, ZMP, né? E nós nascemos, hoje nós somos a consultoria de 15 pessoas, e nós nascemos primeiro com a vocação, com a ideia de ajudar os clientes a mudança cultural, a trabalhar planejamento estratégico, só que vários pilares foram nascendo depois. Quando você monta uma empresa, Carlão, você já montou a sua, com as suas, você acredita numa coisa, mas o mercado do agro é tão impressionante, tão grande, que ele vai te puxando. E outras vertentes vão nascendo. Então, quando nós montamos, os primeiros clientes contrataram, foi muito para planejamento estratégico, mudança cultural, né? Mas o que aconteceu? Uma vertente, por exemplo, muito forte que nós trabalhamos na época ainda de Singenta, que era formação de profissionais, desenvolvimento de líderes, começou a aparecer dos clientes e hoje nós temos uma boa parte do trabalho do meu time em academias, dentro dos próprios clientes. E hoje nós temos um modelo de academia que funciona muito bem, que é diferenciador. Nós só temos avaliações muito altas, toma um tempo grande das MP, e nós nos dedicamos muito a isso. Um outro pilar que apareceu é que muitos
novos entrantes ou equipes, empresas que não têm muita conexão com os clientes, acabam nos contratando para ajudá-los nessas conexões. Né? E aí que essa fala que eu falei, que você vê que os líderes têm baixa relação com os clientes, e a gente percebe isso, porque eles caras nos contratam para ajudá-los nisso. Felizmente, tem, da mesma forma que eu falei que 90% não tem essa conexão, você vê outros líderes emergindo que querem ter essa conexão. Então, eles nos contratam para apresentar, para começar a conhecer quem são os clientes, quem é quem, e se aproximar. E você fala, pô, tem cara que está ligado, que não tinha, mas quer ter essa relação. Isso é importante. Então, por um lado, tem muita gente que não tem e tem gente que tem. E as MP também faz essa ponte e aproxima essas pessoas. Também tem um outro lado que as MP têm ajudado muito, que às vezes tem alguma empresa de inovação, startup, tecnologia, que tem alguma ideia nova, algum projeto novo, e ela quer apresentar para um desses clientes. E ela fala, pô, eu não sei como que eu começo. A gente vem, estrutura o projeto, monta e apresenta para esses clientes. Então, a gente tem várias frentes aí, cada frente nossa tem um líder aqui dentro das MP. Na verdade, as MP hoje têm 3... Nós somos 5 ex-Syngenta. Dos 15, são 5 ex-Syngenta. Então, muita gente experiente no mercado, né? Olha, deixa eu te falar, a Syngenta, eu tenho vários amigos lá na Syngenta e eu todo engraçado que eu já entrevistei aqui vários ex-Syngenta. Outro dia teve conversando com o Antônio Carlos Mota Guimarães, que foi presidente. Enfim, tenho vários, o próprio Renato Serafim, que nós já falamos aqui. O André Savino já esteve aqui várias vezes. O André está lá como diretor de marketing, um craque, e parece. É o seguinte, a impressão que me dá é que a Syngenta é uma baita, no fundo, parece que é uma baita empresa formadora de muita gente boa, hein, João? Você está certíssimo. A Syngenta, ela é uma baita escola. E você descobre que a Syngenta é uma baita escola. Muitas vezes o funcionário que está lá dentro, ele não tem noção da escola que é. Quando você sai aqui fora, você vê a escola que é. E eu tenho encontrado funcionários da Syngenta que às vezes criticam, não, pô, a empresa. Eu falo, olha, quando você está dentro, você não tem noção o que é a empresa. Quando você sair aqui fora, você vai entender como é isso, como é forte. Tanto é que todo cara que saiu da Syngenta, que acreditou nele, está muito bem. Porque a Syngenta realmente deu um punch muito grande para todos os ex-profissionais Syngenta. E isso o cara aprendeu lá dentro da Syngenta, né? Não, espetacular. Deixa eu te falar, vamos para a gente. Nós estamos já nos descontos. Infelizmente, o nosso tempo aqui já está quase. Na verdade, já passou. Nós estamos, para usar um termo do futebol, nós estamos nos descontos aqui. E eu queria aproveitar esses descontos para falar um pouquinho sobre mão de obra, né? Eu queria saber o seguinte: está fácil encontrar gente para trabalhar? Carlos, esse ponto é muito legal, ainda bem que você perguntou. Hoje, se você falar assim, João Paulo, qual dor é pertinente a todos os clientes? Eu vou dizer para você, a dor pertinente a todos os clientes é mão de obra. A gente está vivendo um verdadeiro apagão. Nós olhamos, por um lado, uma multidão de agrônomos procurando emprego e, por outro lado, todos, 100% das multinacionais, das cooperativas, das grandes revendas, dos fundos, 100% tem vaga em aberto. Vaga de consultor técnico, de RTV, de gerente, de diretor, de todas as funções. Então, nós temos um apagão de qualidade. Porque se você tem muito desempregado, você tem muita vaga, qual a conclusão? Apagão de qualidade. E a gente vive num momento de transformação que são exigidas novas competências, e nós não estamos encontrando profissionais com essas competências. Ô, João, deixa eu te falar. Eu queria agradecer imensamente sua participação aqui, dizer que esse programa está sempre à sua disposição, sempre às ordens. Como eu falei, nós vamos ter um caderno especial sobre cooperativas. Para fechar esse assunto, eu queria que você falasse um pouquinho. Você é um homem que navega muito bem aí pelas cooperativas brasileiras, e eu quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Márcio de Freitas, que é o presidente da OCB, enfim, mandar um abraço para todo o pessoal lá da Coamo, que está sempre aqui no Fala Carlão, enfim, pessoal da Cocamar, enfim, nós vamos fazer
um caderno maravilhoso. Nós vamos começar a falar muito sobre cooperativas na nossa plataforma Agro Revenda. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente fechar aí dessa sua experiência com o cooperativismo. Carlão, quando eu comecei minha carreira, eu comecei em Biratã, que tinha uma cooperativa na época, com a Gru, e tinha a Cotia, que quebrou depois, mas tinha a Cotia. Então, coincidentemente, eu comecei trabalhando com cooperativa. Depois eu virei gerente regional e fui cuidar da LAR, da Cevale, da Copavel, da Copacol, e logo depois já fui cuidar da Coamo. Então, meus 31 anos de Syngenta, desde o início eu já trabalhava com cooperativa. Isso fez com que eu tivesse uma relação muito forte com as cooperativas. E fez com que eu visse o crescimento. Eu peguei aquele momento que as cooperativas quase quebraram. Depois eu peguei o momento da grande verticalização, transformação industrial, o boom das cooperativas. Então, eu fiquei muito fã. Também, como agricultor, eu sou cooperado de cooperativas. Então, eu fiquei muito fã de cooperativas. E eu vejo a importância das cooperativas, dos empregos. Você vê lá, no oeste do Paraná, tem cooperativa empregando... Uma emprega 13 mil funcionários, outra emprega 16 mil, outra emprega 12 mil. Por dia, hoje, tem cooperativa que tem 350 vagas. Por dia. Pois então, cara, se não fosse essas cooperativas, o que seria o agro brasileiro hoje, né? A Coamo é a maior empresa do Paraná, né? É a maior empresa do Paraná. E você vê a Coamo, em termos de excelência, o legado que o senhor Haroldo Galassini construiu para o agronegócio brasileiro, agora com a nova diretoria assumindo o belo trabalho que está fazendo. Você vê a verticalização que a Cevale, LAR, Copacol implementaram. Então, essas quatro, por exemplo, a história é muito bonita. A Cocamar, o trabalho que está fazendo. Eu não vou ficar falando uma por uma, que alguma vai reclamar de mim. O Neymânica com a Cotrijal, Expo Direto, a Copavel com toda a feira dela fantástica. Cada um contribuiu do seu jeito, né? Então, eu sou fã, eu peguei muito amor. De fato, eu tenho um amor, eu torço. As MP tem um propósito. Nós nascemos no primeiro dia. É a única consultoria do Brasil que tem propósito e nasceu o primeiro dia. Despertamos o potencial transformador do agronegócio. Eu adoro ter o propósito, porque nós trabalhamos em prol do propósito, né? Potencial transformador, porque o agro ele transforma todo dia, ele pode transformar a vida, trazer riqueza. E quando você vê cooperativa, você vê isso. Agora, as cooperativas vivem também um momento de um desafio muito grande, porque elas cresceram muito. No entanto, hoje elas passam por necessidade de pessoas que vá trabalhar no interior, necessidade de gente muito competente, desafios. Hoje você tem o tema ESG, Environment, Social e Governance, chegando, e elas estão pulando igual pipoca para entender isso, né? Todas as novas competências exigidas pós-pandemia vieram de uma vez para as cooperativas. A questão da tecnologia, a questão do marketplace, tudo isso chegou de uma vez e agora? Então, elas estão vivendo também um momento que elas estão se reinventando em termos de gestão e é um grande desafio para elas. As questões dos novos entrantes, Galaxy, Pátria, Nutri, as multinacionais montando loja própria, tudo isso é um desafio para as cooperativas. Maravilha! Esse foi um papo aqui com o João Paulo Zampieri, da ZMP Consultoria. Foi excelente, uma conversa ótima. João Paulo, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer imensamente sua presença aqui no nosso programa e dizer para vocês que não perdem nenhum Fala Carlão, que sempre nos assistem aqui, ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreve no canal agora aí, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixa aí o seu like, o seu comentário e, principalmente, faça como eu tenho certeza que a turma lá do João Paulo vai fazer. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos aí. Vai ou não vai, João Paulo? Vai sim, com certeza. Obrigadão, Carlão. Sucesso para vocês. E para você que está na audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado pela audiência. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui!